Olá, prosseguindo com o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na quarta parte deste livro, das Esperanças e Consolações, estamos estudando o capítulo 1 desta quarta parte, das penas e gozos terrestres. O tema para este vídeo é Desgosto da Vida, Suicídio. É uma continuação do tema examinado no vídeo anterior. São 4 questões que Allan Kardec formula aos espíritos sobre esse tema. Questão 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Resposta: é um suicídio. A pergunta: pode ser considerado suicida? Resposta: é um suicida. Mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido. Se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro, ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas assim que precisais deles. Sacrificar a vida em consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Ou seja, este mundo, como ele diz ali, fútil e egoísta, não terá apreço para o sofrimento do outro, solidariedade, compaixão. Essa é a característica deste planeta de expiações e provas. Mas certamente na época de Allan Kardec isto era muito mais acentuado. A gente verifica que já na resposta a esta pergunta, a gente vê que o suicídio está ligado à intenção e às circunstâncias que levam ao suicídio. A intenção e a circunstância. E que há situações agravantes e atenuantes. Então vai aí de analisar caso a caso. Não é uma regra comum. Suicidou, pronto, assim é que acontece. Não é assim. Questão 948. É tão reprovável como que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? É tão reprovável o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Resposta: o suicídio não apaga a falta. A falta é uma ação má praticada, não é? Então, entra em vergonha, não é? E daí ele quer escapar à vergonha. A resposta: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá 2. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça.
Veja que ali em cima fala quando é o orgulho, é um agravante, mas aqui ele já fala também do abrandamento, como na questão anterior também dá notícias do abrandamento da justiça divina, com a indulgência. Não é? Aí ele prossegue nessa questão agora da vergonha de uma ação má. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta à vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. É preciso recolocar o tema assim. Quando há uma ação má, nós temos consciência de uma ação má, não é? Seja fugindo pelo suicídio, que é a questão aqui, não é? Pela vergonha de ser identificado numa ação má e tal, seja por uma outra razão, não é? Aí nós vemos que a culpa, que a pessoa identifica o erro perante a consciência divina e carrega, portanto, a culpa. Como que vai se livrar desta mácula que carrega no seu subconsciente, atormentando, não é, o seu estado íntimo continuamente? É uma sequência de atividades para nos libertar da culpa. Olha só, há o remorso, reconheço que errei perante a consciência divina. Aí eu me arrependo, eu quero mudar, estou disposto, estou determinado a mudar. Aí isso chama-se arrependimento. E parte para a ação, para recuperar aquilo que foi feito. Aí então há uma encarnação, ou nessa encarnação ou noutra, a expiação da falta, as consequências do erro que praticou. Não é? Fazer ao outro o que deseja para si, contrariou isso, nós plantamos, vamos colher. Plantamos o bem, colhemos o bem. Plantamos o mal, vamos colher o mal. Isso é a questão da expiação, para que aquela escolha já não ocorra mais. E, finalmente, a reparação. Quando nós causamos danos, seja a outra pessoa, a sociedade, a natureza, é preciso vir numa encarnação ou na mesma encarnação, não é? E reparar o dano que cometemos. Esta é a sequência natural, até que venhamos a nos libertar da culpa, né, do remorso, através do arrependimento, da expiação, da reparação. Muito bem. A questão 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Será desculpável o suicídio neste caso? Para proteger a família, enfim, os filhos, etc. Resposta. O que assim procede não faz bem. Mas como pensas o que faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Veja aqui a questão do agravamento e do abrandamento. Vai depender aí da posição íntima da pessoa. Né? Questão 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Olha que coisa, né? Resposta.
outra loucura. Que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor. E terá de pedir-lhe lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. A questão da consciência. É a questão da consciência, não é? Se nós temos exata noção de que cometemos um erro, enquanto a gente não se libertar daquilo, a culpa vai nos trazer estados íntimos de desequilíbrio. Como que adentra ao reino dos céus uma vida melhor, carregando esta mácula no íntimo? Não tem como. É preciso nos libertar. Remorso, não é? Arrependimento, expiação e reparação. Esse tema, ele é por demais importante, como já citei no vídeo anterior. Nós vamos encontrar mais informações sobre isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Há ali no item 14, 15, 16 e 17, um tema sobre o suicídio e a loucura. Então está aí a recomendação de quem quiser estudar melhor esta questão do suicídio. Nós já citamos no vídeo anterior sobre o livro Memórias de um Suicida. É um relato, é um testemunho que foi dado através da mediunidade Ivone Pereira. Esse livro ele é editado pela Federação Espírita Brasileira. Foi publicado em 1955. Não é? Acontece que se trata da experiência de um poeta, um escritor muito importante de Portugal. Não é? Então, ele é Camilo Cândido Botelho, é o pseudônimo que ele usa. Na verdade, é o conhecido Camilo Castelo Branco. Então, ele dá um extenso relato de toda a sequência de ocorrências após cometer o suicídio. Então, volto a recomendar sobre este livro, Memórias de um Suicida. E há também relatos que nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno. Ali existem, no capítulo 5 da segunda parte do livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o capítulo 5, Suicidas. Então tem vários relatos de pessoas que vêm através da mediunidade relatar a sua experiência, o que aconteceu. Há diferentes situações nesses relatos. Então vale a pena o estudo. É O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, capítulo 5, não é? Da segunda parte deste livro. Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda com este mesmo tema, não é? Que é desgosto da vida, suicídio. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.